Gosto muito desse tema que eu vou pregar para vocês hoje, que é um tema que é uma curiosidade de todos os povos, de todas as épocas, de todas as nações, que é a questão o que vai acontecer comigo no dia em que eu parar de respirar. E isso é um tema que muita gente fica incomodado com isso daí, outros não ficam tão incomodados. E eu acho que conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os nossos anos, a gente vai se dando conta de que seria muito besta a vida, seria muito injusta a vida, se ela fosse só esse suceder de dias que antecede a morte. Por que que uns vivem 100 anos, algumas crianças vivem algumas horas, nascem, depois de poucos minutos morrem? Por que que algumas pessoas não têm saúde nenhuma e vivem muitos anos, outros são atletas fortes, que nem o Bradesco, e de repente é atropelado, aí sofre um acidente e desaparece, né? Eu sou padre no centro de São Paulo, eu sou padre lá na igreja Santa Ifigênia. Santa Ifigênia era o lugar mais chique de São Paulo, era um lugar tão chique que as pessoas quando iam lá, as mulheres vestiam tailleur para ir lá, para andar na Avenida Ipiranga, na Avenida São João e tal. E hoje é decadente, é feio, é sujo. Né? Então, como que funciona isso? Que em uma época aquilo que é bonito fica feio, aquilo que é feio fica bonito, aqueles palácios que as pessoas construíram, hoje fica nascendo samambaia na calha, e daí a gente vê que tudo é muito efêmero. E vendo que tudo é muito efêmero, quem não acredita na vida eterna pode cair num grave pecado, que é aquela ideia grega do carpe diem, né? Vamos viver loucamente, vamos viver doidamente, vamos viver como se não houvesse amanhã, porque pode ser que não haja amanhã. Então vamos, se for comer, vamos comer muito, se for beber, vamos beber muito, se for tudo em excesso, tudo exagerado, né? Agora, a gente vai ficando mais velho e vai percebendo, não, peraí, não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso. E daí, as religiões que têm alguma semente da verdade, desde o princípio, desde muito, antes mesmo do cristianismo, as religiões já vão concluindo o seguinte, não, peraí, quem foi bom vai ter uma recompensa. E quem foi mal vai colher o fruto da sua maldade. Porque senão não teria sentido. Porque senão seria assim, de um nível de ilogicidade muito grande. Outra coisa, se tem um bom Deus que nos criou, e todo mundo, né, toda religião tem a ideia de uma divindade criadora, isso aqui eu ainda estou falando antes do cristianismo, tá? Bom, se tem uma divindade criadora, por que ele nos criou separados e assim tão distantes, tão diferentes um do outro, né? Por que tem um que é alto, o outro é baixo? Por que tem um que é forte, o outro é fraco? Por que tem um que é hábil e o outro é inábil? Se a vida fosse só aqui na Terra, se a vida fosse só esse suceder de dias aqui na Terra, o certo seria que essa entidade ou essas entidades criadoras nos fizessem exatamente iguais. Mas se nós somos diferentes, então também vem aqui um conceito que
a quem muito foi dado, muito será pedido, muito será cobrado. Então, como nós somos diferentes, vai haver um tratamento diferente. E daí o homem foi entendendo, desde muito preteritamente, que existe sim algo depois da morte. Os primeiros conceitos de algo depois da morte vai vir com uma ideia muito chucra. Hoje eu tomo processo. Eu sempre fico falando aqui, fico tentando controlar o que eu vou falar para não tomar processo, porque é filmado, mas hoje eu vou tomar processo. Tudo bem. Uma ideia muito chucra, uma ideia muito ignorante, que é a ideia do eterno retorno à Terra. Ou como um animal, como um bicho, como uma árvore, como alguma coisa. Ou a reencarnação. E isso é muito chucro. Por que é muito chucro? Porque é você tentando explicar aquilo que você não conhece com aquilo que você conhece. Então, ora as bolas, é muito simples eu repetir só o que eu vejo. É coisa de quem tem a cabecinha pequenininha. É coisa de quem não consegue expandir a sua mente, né? Eu lembro da piada do caipira que vai na casa do patrão e vê uma vitrola. Vocês veem que até a piada é antiga, né? Porque hoje em dia não tem mais vitrola. Mas o caipira vai na casa do patrão, vê uma vitrola e volta para casa impressionado. Daí a mulher falou, mas o que é essa tarde vitrola? Dele, como que eu posso te explicar, mulher? Mulher, você sabe o fogão a lenha? Sei. Você sabe a máquina de costura? Sei. Então, não tem nada a ver nem com um nem com o outro. Então, por quê? Porque o coitado do caipira, ele não conhecia coisas para comparar. Ele só conhecia aquele mundinho dele, era enxada, fogão a lenha, máquina de costura. Como que ele vai explicar uma coisa maior? Essa é a mentalidade da reencarnação. Eu só conheço esse mundinho, então eu vou explicar essa questão muito óbvia de que não pode tudo terminar aqui, falando de reencarnação, porque eu repito este mundinho. Né? Eu morava num bairro distante, que tinha um ônibus que era o 5310. Então era muito fácil de falar contra a reencarnação nesse bairro, porque era só eu falar, gente, vocês vão morrer e nascer de novo para continuar pegando o 5310? Então não vale a pena, né? Ficar morrendo para reencarnar e ficar pegando a linha vermelha do metrô, não vale a pena. Então essa ideia de reencarnação também, ela acaba sendo uma ideia muito elitista. Por isso que o espiritismo ele cresceu muito forte entre as camadas mais ricas. O espiritismo é estruturado como ele está hoje, ele é uma filosofia francesa do fim do século XIX, né, começo do século XX. E ele cresce muito entre a elite. Porque daí é gostoso, né? Você mora num palacete no Champs-Élysées, daí é legal reencarnar. Mas nós temos que voltar aqui a pôr o pé no chão e falar, bom, já que ninguém aqui que está aqui morreu, vamos tentar entender o que acontece depois da morte com aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Então vamos tentar entender o que a Santa Igreja nos ensina sobre a morte. Por mais que seja gostoso pensar nessas teorias tão fáceis de entender, tão óbvias de entender sobre a vida após a morte, nós que somos católicos apostólicos romanos, temos que nos fixar naquilo que a Santa Igreja, nossa mãe, nos ensina. Até Nosso Senhor Jesus Cristo, havia entre os judeus
várias teorias da vida após a morte. Havia aqueles judeus, e ainda há judeus que acreditam que a vida é só aqui na Terra, acabou, acabou. Há outros judeus que têm essa ideia de reencarnação. Essa ideia é muito presente na Cabala. Todos vocês já ouviram falar de Cabala. Há aqueles que já compreendiam alguma ideia de que as almas dos fiéis falecidos precisavam da nossa oração. Eles iriam para um lugar diferente, para um lugar em outro plano, e haveria neste lugar em outro plano um lugar bom, o seio de Abrão, e um lugar ruim, o Sheol, né? Mas com Nosso Senhor ele deixa muito claro isso. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixa muito claro, sim, existe vida depois da morte. Não tenham dúvida que existe vida depois da morte. E Nosso Senhor vai falar do fogo eterno e da recompensa dos justos inúmeras vezes no Novo Testamento. Então, até no Evangelho de ontem ou de antes de ontem, né, se falou da porta estreita. Né, é verdade que são poucos os que se salvam, foi o Evangelho de ontem. E ele respondeu, fazei todo o esforço para entrar pela porta estreita. E ele vai falar do lugar, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Tá? Então ele vai fazer aquela linda parábola do rico e do pobre Lázaro, que um vai para um lugar de alegria junto de Abrão, e o outro vai para um lugar onde ele sofre muito. Então Nosso Senhor, ele vai deixar bem claro que nós não temos que ter dúvida. Não tem reencarnação. E não é que acaba a vida quando acabar aqui. Há uma vida após a morte. E Nosso Senhor fala claramente: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, vai haver um julgamento. Um julgamento? Como que vai ser esse julgamento, né? Deus vai aparecer com uma peruca branca, assim, com cachinhos, que nem um grande juiz inglês, com um martelo para nos julgar? Acredito que não. Acredito que não, mas a verdade é que os nossos bons atos vão ser recompensados, porque Deus não se deixa vencer em sua generosidade e vai cobrar o preço dos nossos maus atos. E daí a Santa Igreja nos ensina o seguinte: existem dois julgamentos. Existe o primeiro julgamento, que é imediatamente após a nossa morte, que é o julgamento particular. E o que é o julgamento particular? O julgamento particular é aquele momento em que você vai ter uma clara consciência dos seus bons atos e dos seus maus atos em relação a Deus, e daí, tendo esta clara consciência dos seus bons atos ou dos seus maus atos em relação a Deus, você vai ter o seu destino. Ou vai para junto de Deus, ou vai para um lugar que não tem Deus. O lugar que não tem Deus, ele é péssimo. E por que ele é péssimo? Porque tem fogo? Não. Porque tem caldeirões? Não. Porque tem diabinho chunchando você? Não. Conhece o verbo chunchar? É coisa de caipira, né? Eu chuncho, tu chunchas, ele chuncha. Vai ser assim? Não, não sei, não importa. Mas por que é terrível o inferno? O inferno é terrível não pelo que ele tem, mas pelo que ele não tem. Ele não tem Deus, e Deus é amor. Se Deus é amor, no inferno não tem amor, só tem ódio. Deus é perdão. Se Deus é perdão e no inferno não tem Deus,
No inferno não tem perdão, só tem rancor, só tem mágoa. Deus é paz. Se no inferno não tem Deus que é paz, só vai ter agonia, só vai ter conflito. Então, o inferno é a pior coisa que a gente pode tentar conceber, porque não tem nada de bom. Eu, quando fico tentando pensar em alguma coisa ruim, eu vou pensar numa prisão. Na minha cabeça não tem coisa pior do que uma prisão. Mas mesmo na prisão, eu vou encontrar lá algum ato de amor. Mesmo na prisão, eu vou encontrar lá algum ato de amizade. Mesmo na prisão, eu vou encontrar lá um ato de companheirismo. No inferno não tem nem isso. No inferno não tem nada disso. E o céu, em contrapartida, é um lugar branquinho onde a gente fica tocando harpa? Com certeza não, minhas senhoras, porque se fosse assim eu não ia querer ir para o céu. Porque eu não sei tocar harpa, então só seria interessante para os senhores que sabem tocar, né? A nossa cantora, cadê a nossa cantora? Está aqui, é para a senhora, é bacana, porque vai cantar junto com o coro dos anjos, mas com certeza o céu ele não é maravilhoso porque ele tem anjinhos e tem harpas. O céu é maravilhoso porque tem Deus. Então no céu há a plenitude do amor. No céu há a plenitude da esperança. No céu há a plenitude da paz. No céu há a plenitude da amizade. No céu há a plenitude de tudo que é bom, tudo que é positivo, porque estaremos com Deus. E essa é a chamada visão beatífica. Estar com Deus, ver Deus face a face. Como é que eu vou ver Deus se Deus é Espírito puro, eterno e perfeito, Criador do céu e da terra, né? Porque eu lá vou estar nesse estado tão sublime de plenitude de tudo que é bom, que eu vou estar assim numa união com Deus, que é uma coisa que para nossa mente humana, que nunca passamos por isso, não dá para explicar. E daí então é mais fácil você inventar teoriazinhas que repetem aquilo que a gente já conhece. Fazer que nem o caipira, né, que vai tentar explicar uma coisa que não conhece com coisa que conhece. E tem o outro juízo, o juízo universal. Mas antes de falar do juízo universal, eu queria falar um pouquinho do purgatório. E por que é importante a gente falar do purgatório? A palavra purgar, em português, significa colocar para fora o que está ruim e purificar. Essa é a palavra purgar em português. Padre, nunca ouvi essa palavra purgar. Já ouviu sim. Quando você está com prisão de ventre, você toma o quê? Para pôr para fora e purificar tudo que você tem. Então, você põe para fora tudo que tem de ruim e purifica. A ideia boa de se compreender é a seguinte: onde tem Deus não tem pecado, e onde tem pecado não tem Deus. Deus e o pecado não se misturam. Deus e o pecado não conseguem se misturar de tal forma que a Virgem Maria, para poder ser o vaso digno de nos trazer o Salvador, ela é concebida sem pecado original. Onde tem Deus não tem pecado, onde tem pecado não tem Deus. Eu fiz muita coisa boa, eu caminhei no caminho de Deus, eu fiz tudo o que estava nas minhas possibilidades para alcançar a Deus, mas eu sou criatura, e porque eu sou criatura eu sou falho, morro, fiz tudo de legal assim. Vou para o céu mesmo com as minhas falhas? Não. Antes de estar lá onde tem o Deus em plenitude, eu vou purgar, eu vou purificar-me, eu vou tirar as minhas imperfeições, para poder estar no céu, então, de uma forma plena, de uma forma pura, de uma forma sem imperfeição, para poder estar, então, nesta união tão bonita
tão grande, tão maravilhosa com Deus. E quem está no purgatório vai para o inferno? Não. Quem está no purgatório está se purificando. E se ele está se purificando, é para ir para o céu, não é para ir para o inferno. Só faltava, né? Você purificar para mandar para o inferno. Né? Então, quem está no purgatório necessariamente vai para o céu. Por isso que a gente fala das benditas almas do purgatório. E quem está no inferno? Quem está no inferno vai continuar no inferno. Por toda a eternidade. Não é uma escolha minha, não é uma escolha de vocês. É uma escolha da pessoa. Ela optou a vida inteira para fugir de Deus. Se ela optou a vida inteira para viver longe de Deus, se ela optou a vida inteira para negar a Deus, é uma questão até de respeito à vontade dessa pessoa. Ela não quer estar com Deus. Então ela vai para um lugar onde não há Deus. E daí vem o dia de finados. E daí vem a festa de todos os santos. A igreja, conforme nós compreendemos a igreja ela não é um prédio. A gente chama esse prédio aqui de igreja, mas esse daqui é o templo, aonde se reúne a igreja. A igreja somos nós. Se um dia a prefeitura demole a Nossa Senhora do Brasil, vai acabar esse grupo de oração? Vai nada. A gente faz na praça. A gente faz na garagem. A gente dá um jeito. Ainda mais conhecendo o Padre Michelino. Né? A gente dá um jeito, não vai faltar missa, não vai faltar grupo de oração, nós não precisamos do templo. É importante ter um templo, é muito importante ter um templo. É mais digno ter um templo, é mais digno ter um templo. É mais confortável ter um templo, é mais confortável ter um templo. Mas a igreja é maior do que isso. A igreja somos nós, o corpo de Cristo, em inúmeras células. Todos nós somos uma parte desse corpo de Cristo. Nós temos a cabeça desse corpo, que é Cristo. Nós temos a cabeça visível do corpo de Cristo, que é o Santo Padre, o Papa Leão. E esta igreja, ela é constituída em 3 partes. A igreja militante, que somos nós. A igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, e a igreja triunfante, que é aquela igreja que está no céu. E a igreja que está no inferno, como chama? Não é igreja porque está longe de Deus. Exatamente. Para ser igreja, nós temos que estar aqui fazendo parte do corpo de Deus. Né? Como no inferno não tem Deus, aquilo que está no inferno, aqueles que estão no inferno, não fazem parte do corpo de Deus. Nós compreendemos que existe algo chamado intercessão. A base de um grupo de oração é a intercessão. As senhoras são intercessoras. E o que é a intercessão? A intercessão é que eu estou precisando de uma oração, eu falo para ela, reza por mim. Ela está precisando de uma oração, ela fala para mim, reza por mim. E Deus vai ouvir o que ela precisa se eu rezar por ela? Vai ou não? Vai. E o contrário também? Vai também. Então, essa comunhão entre nós, de um rezar pelo outro, de um interceder pelo outro, essa communio sanctorum, ela é muito interessante, porque eu posso pedir para que as almas que já estão lá no céu, a igreja triunfante, peça a Deus por mim. E é ótimo isso, porque afinal de contas elas estão lá pertinho de Deus, e elas já conhecem o caminho, elas vão saber pedir de uma forma muito mais pura, muito mais íntegra, muito mais
entrosada. Eu também posso aqui na Terra rezar pela igreja peregrina aqui, pela igreja militante, mas eu também posso rezar por aquela parte da igreja que ainda não está no céu, que é a igreja padecente, penitente, que está no purgatório. Então, as duas festas que nós vamos celebrar agora, todos os santos e finados, tem muito a ver. Porque em todos os santos eu vou rezar pedindo a intercessão daqueles que já estão no céu. E no finados eu vou rezar por aqueles que ainda não estão no céu, para que eles possam purgar mais rápido e possam ir para o céu o mais rápido possível. Querido irmão, querida irmã, vamos lá, vamos ver quantos cabelos brancos tem aqui. Só eu e o senhor temos cabelo branco. A senhora é loira, mulher não fica cabelo branco, mulher fica loira. Nós somos do tempo. O Luiz eu acho que é o mais novo aqui. Luiz, eu vou contar uma coisa, você vai ficar impressionado. Nós somos do tempo que a gente ia num velório, e sabe o que a gente fazia num velório? Rezava, cara. Pode um negócio desse? Agora eu vou em velório e eu vejo o pessoal fazendo de tudo, menos rezar. Conta piada, vende carro usado, arranja emprego. Antigamente era melhor a comida também, né? Tinha canja. Agora é umas bolachas sem vergonha lá, mas tudo bem. Café, toma café. Ah não, tem o Funeral House aqui, que tem uma comida gostosa, tem um pão de queijo bom. Fazendo propaganda, não pode. Por que a gente tem que fazer um velório bem rezadinho? Por que a gente reza terço no velório? Por que a gente puxa terço no velório? Porque se aquele fiel está no purgatório, que ele consiga rapidamente purgar tudo que tem que purgar e ir para o céu. Eu estou rezando por ele. Eu estou rezando a missa de sétimo dia por ele. Eu estou rezando a missa de 30 dias por ele. Eu estou rezando a missa de 1 ano por ele, para que as graças infinitas da missa ajudem aquele meu fiel defunto a se livrar de tudo que ele tem de imperfeição e possa ir logo para o céu. Ai, mas o meu fiel defunto era tão bonzinho, tão santinho, tão maravilhoso, que eu tenho certeza que já está no céu. Que bom! Reza mesmo assim. Reza, porque a oração nunca é desperdiçada. Faz parte do tesouro da graça da igreja. Mesmo que ele vá para o céu muito antes do que a gente pense, a nossa oração por ele, por ela, nunca é desperdiçada. Ah, e se o meu parente foi para o inferno? Não, a igreja nunca vai dizer que alguém foi para o inferno. A igreja nunca, nunca, nunca vai dizer que alguém foi para o inferno. Porque a igreja sempre diz que no último segundo de vida, a pessoa ainda pode ter o seu arrependimento. Então, por pior que tenha sido a pessoa, ela não necessariamente está no inferno. Eu hoje rezei a missa do meio-dia pelos 100 e poucos homens que morreram lá no Rio de Janeiro. E daí lá algumas pessoas me olharam meio feio quando eu estava rezando, eu falei, não importa se a pessoa era boa ou se a pessoa era ruim. Nós somos amigos de Deus, nós queremos que as almas vão para o céu, porque Deus morreu na cruz para que todos se salvem. Somos nós que às vezes não queremos nos salvar, mas ele não morreu na cruz por bobagem, ele morreu para que todos se salvem. Então nós temos que querer que todas as almas se salvem.
e querer que todos se arrependam antes da sua morte. Né? Então, este rezar pelo macambúzio, pelo doente enfermo que está morrendo, rezar pelo aquele que acabou de morrer, rezar pelos fiéis defuntos, é muito importante para que a igreja militante ajude a igreja a ser triunfante o mais rápido possível, para aumentar o número da igreja triunfante. Pois bem, daí nós temos, isso daí eu estou falando do primeiro juízo, mas nós temos um outro juízo, o juízo final. Ah, que maravilha vai ser o juízo final. Não vejo a hora. Se fosse agora ia ser maravilhoso. Já pensou a gente no grupo de oração na hora do juízo final? A gente já chegava lá com o passaporte carimbado. Gente, no dia do juízo final, Jesus Cristo vai voltar em sua glória para julgar os vivos e os mortos, mas já não julgou no julgamento particular? Já. E para que ele vai julgar agora? Porque daí, no julgamento final, eu não vou ter só noção do bem e do mal que eu fiz em relação a Deus. Eu vou ter noção do bem ou do mal que eu fiz em relação a toda a humanidade. A toda a sucessão de bem e mal que eu fiz ao longo da minha vida. Aquilo que ultrapassou os séculos e os milênios, do bem e do mal que eu fiz, a partir de todo o tempo que se transcorreu. E vai ser maravilhoso esse dia. Vai ser maravilhoso, porque a gente vai conseguir ver que mesmo aquela bobaginha que a gente fez e não percebeu, aquele sorriso que a gente deu para uma criança, aquela bala que a gente deu para um adulto, aquela bobaginha que para nós não custou nada, quanto bem e quanta coisa boa aquilo lá já não gerou. Eu tenho um amigo padre que ele conta uma história maravilhosa. Ele conta uma história que ele, olha que padre imprudente ele era. Ele era seminarista e ele ficava rezando o terço na porta de uma igreja de madrugada, porque a missa abria às 6 da manhã, abria a porta da igreja. Então ele chegava antes, chegava às 5 da manhã, e ficava rezando o terço na porta da igreja. Essa igreja ficava no centro de uma cidade grande aqui do estado de São Paulo. Não quero ficar aqui contando muito detalhe, porque como isso daqui divulga, né? Um dia ele estava rezando o terço, e daí era o horário que as meretrizes estavam voltando do trabalho. E começou a chamar as meretrizes para rezar o terço também. E algumas davam risada, tal, outras rezavam. E assim foi passando o tempo, ele ficou meio conhecido lá das moças. E um dia uma meretriz chamou ele para rezar o terço dentro do local. Obrigado. Dentro do local. Olha que seminarista imprudente. Como é que ele vai explicar para o reitor que ele entrou num local desse às 5 da manhã? Com tudo escuro ainda. Mas que seja. Ele foi lá, foi rezar o terço. A proprietária falou, só uma dezena. Só uma dezena, não quero saber. Ele rezou uma dezena. Uma moça começou a chorar e falou, isto não é vida para mim. Minha mãe não me criou para isso. Minha mãe não sonhou isso para mim. Eu vou embora. E a dona do lugar ficou emocionada também, porque geralmente não deixa ir, né? Geralmente tem dívidas e etc. Ela falou, não, hoje vai filha, vai, some. Pega as suas coisas, vai, você não me deve dinheiro nenhum. Tal. Passaram-se uns 20 anos, um dia esse padre está na igreja dele, aparece lá uma moça, ele reconheceu
quem que era essa moça que tinha chorado, com um rapazão. Ela falou, o senhor se lembra de mim? Ele, muito inteligente, falou, não, não me lembro. Mas ele tinha lembrado, claro. A moça falou, então, o senhor me conheceu há 20 anos atrás, esse daqui é meu filho, ele vai entrar no seminário mês que vem. Eu acho essa história maravilhosa. O que 10 Ave Marias não fazem? O que uma Ave Maria não faz? A gente não consegue pensar o fruto de uma Ave Maria. E no dia do juízo final nós vamos ter noção o que foi uma Ave Maria que a gente rezou. Quantas pessoas desistiram do suicídio, quantas pessoas se reconciliaram com seu marido, com a sua esposa, quantas crianças não se livraram de um grande perigo por causa de uma Ave Maria que vocês rezaram. Eu fico imaginando, a senhora já deve ter rezado quantas Ave Marias, né? Imagina no dia do juízo, quando ela puder chegar para Deus, e Deus falar, qual é o nome da senhora? Dona Maria Tereza, computando aqui, a senhora rezou 2.432.000 Ave Marias. Veja aqui os frutos dessas Ave Marias. Veja aqui os frutos dos seus jejuns. Veja aqui os frutos. E aqui eu estou falando da senhora, mas estou falando aqui de todos nós, né? Veja aqui o fruto do bem que você fez. Então, a gente não tem que ter medo do dia do juízo, porque eu acredito que todo mundo aqui já se esforça para fazer mais o bem do que o mal. Mas nada no dia do juízo vai ficar oculto. Então, por isso que é bacana fazer o bem, mesmo quando não tem ninguém olhando. Só Deus. Por isso que é importante a gente fugir do pecado, mesmo quando não tem ninguém olhando. Só Deus. Por isso que é importante a gente fazer aquela penitência que ninguém perceba. Só Deus. Porque nada disso fica sem a percepção de Deus no dia em que Ele vier julgar o céu e a terra. Então, queridos amigos, é isso que eu queria falar um pouquinho dos novíssimos. A gente morre, a alma se separa do corpo, vamos ter o nosso julgamento, céu ou inferno. Dos que vão para o céu, alguns podem ir direto, outros vão purgar. E um dia vamos nos reunir aos nossos corpos, e nos reunindo aos nossos corpos, nós vamos ser julgados de corpo e alma no julgamento final. O julgamento final é de corpo e alma. Daí a importância de se ter dignidade de que fazer com um corpo após a morte. Um corpo após a morte, ele deve ser tratado com dignidade. Vai virar pó? Vai virar pó. Mas que vire pó com dignidade, né? Que a gente não trate os nossos entes queridos de qualquer forma. Um cemitério, os antigos chamam o cemitério de Campo Santo. Um cemitério é um campo santo. Um prefeito de São Paulo, pretérito, queria que os cemitérios fossem lugares para lazer, onde os jovens pudessem andar com suas bicicletas, fazer piquenique, sabe lá o quê. Bom, primeiro que, né, o mau gosto, né? Mas tudo bem. Mas o problema grave disso é que o digníssimo prefeito não compreendia que aquilo lá não é um parque. Aquilo lá é um campo santo, onde um dia os corpos vão retornar para o julgamento final. Então, a coisa mais triste que tem é aqueles túmulos que estão nascendo samambaia no túmulo. É triste isso.
E é por isso que a igreja, na sua infinita sabedoria, pede que a gente visite o cemitério pelo menos uma vez por ano. Para não deixar nascer samambaia no nosso túmulo, né, gente? Mas meu pai, minha mãe, meu avô não estão mais lá. Sim, mas os restos dele estão lá, por mais que seja só um pozinho, estão lá. Daí vocês vão me perguntar, e a cremação, padre? Acertei, né? Você fez assim com a cabeça? E a cremação? A igreja entende o seguinte, não tem problema nenhum de você cremar, desde que não seja por motivo pagão. Eu vou cremar porque eu quero um funeral viking. Daí não pode, porque daí você está querendo cremar por motivo pagão. Agora, sabe lá às vezes o túmulo da família é muito longe, não tem como levar os restos, tal. Bom, tudo bem, cremou. Cremou, o que vai fazer com as cinzas? Colocar num lugar santo. Colocar num cemitério, colocar numa igreja, porque é o lugar que aquele resto mortal vai um dia retomar para o julgamento final. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça, tá, gente? Eu atendo muita gente e essa ideia de ter um lugar onde você sabe que está o seu ente querido faz falta. É importante até para o processo de luto. Faz falta visitar o cemitério. Faz falta você ter um ponto de referência. Eu já vi alguns casos assim que o sujeito teve que estar fora do Brasil, quando voltou, desceu no aeroporto, o primeiro lugar que quis ir foi no cemitério, para ver o túmulo dos pais, porque os pais morreram quando ele estava fora do Brasil. Então assim, ele chega lá, chora, reza, mas ele tem um ponto de referência, né? Então, evitem esses pedidos esdrúxulos. Quando eu morrer, eu quero ser cremado e que as cinzas sejam jogadas na Belém, Brasília, a 100 por hora. Não, sabe? Primeiro que só é bonito no filme. Né? Só é bonito no filme, que você joga a cinza e a cinza vai certinho. Assim. Porque o vento ele corre do mar para a costa e não ao contrário. Então você vai jogar as cinzas do ente querido em Santos, e ela vem. Aí você, tchau papai, tchau papai. Não é assim, né, gente? Então, vai cremar, porque não tem outro jeito. Vai fazer velório? Faz velório como tem que fazer. Olha, gente, eu fico com a pressão arterial alterada depois que teve esse bendito Covid, que é a desculpa ideal agora para fazer velório de 1 hora, 2 horas, sabe lá. Que vergonha, que vergonha. Não dá tempo de rezar uma Ave Maria. Não dá tempo da família perceber que o morto morreu. Não dá tempo de registrar na sua cabeça. Que pressa! Para que essa pressa? Né? Vocês lembram como que era cortejo? Pisca-alerta ligado. Devagarinho, pista da direita. Ninguém buzinava. Hoje, meu amigo, um cortejo parece que é corrida para ver quem chega primeiro no cemitério. O carro de defunto é o último a chegar. Porque o cara quer ir na frente para pegar uma vaga boa para estacionar. Isso é falta de respeito, na minha opinião. Dá a impressão que você está com pressa de enterrar. Né? Então nós temos que ter essa devoção, esse respeito, esse carinho pelos nossos entes queridos,
Por quê? Porque esse corpo vai um dia ser julgado no julgamento final. Esse corpo que foi templo do Espírito e vai voltar a sê-lo, vai um dia ter toda a dignidade que Deus espera para ele. Vamos rezar uma Ave Maria? Vocês notam que na Ave Maria a gente pede pelos dois momentos mais importantes, né? Agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu e minha casa serviremos a